Você jogava Papas Pizzaria na infância? Esse aí é nostálgico, né, esse aí é da época do Flash, joguinho online que a gente jogava quando a gente era criança. Mas eu jogo esse jogo até hoje, por incrível que pareça, ele ainda roda em alguns sites. E eu gostava muito desse jogo, eu só não gostava do senhorzinho lá que pedia pra botar peixe na pizza, que eu achava isso meio esquisito, né. E o jogo, ele funcionava mais ou menos assim, chegava o cliente, né, a gente ia lá, atendia o cliente, ele falava qual era o pedido, a gente anotava. Aí a gente ia pra fazer a pizza, colocava, né, as coisas na pizza, tal, botava a pizza pra ir para o forno. E aí na fase final, né, como se fosse uma fase final, a gente tinha que fatiar, que é como se fosse a finalização ali, né, do jogo, fatiar como o cliente pediu, vinha lá no pedido, né, como o cliente queria que a pizza fosse fatiada. Eu queria chamar a sua atenção para essa parte. Por que que no jogo a gente fatiava a pizza ou por que que quando você vai numa pizzaria, a pizza é fatiada, você fatia a pizza para comer? Porque não dá para comer uma pizza inteira de uma vez. Não dá para você pegar uma pizza com as mãos e nhá, né? Nem se fosse uma pizza brotinha, eu acho que não seria nada bonito também, além de ser difícil de comer. E quando a gente pensa em tarefas, principalmente tarefas grandes, eu costumo falar aqui na Lanisa que a gente tem que pensar igual pizza. Fatiar a tarefa, como se fosse ali uma pizza grande que a gente está tentando comer, e aí a gente tem que fatiar essa tarefa em fatias, para ela ser mais fácil de fazer e mais possível também. Você começa a ver um objetivo por vez, e a partir do momento que você vê um objetivo por vez, uma fatia por vez, é como se você tivesse ali pequenos marcos, né? Ah, completei essa fatia aqui. Check. E isso te dá uma sensação de estar avançando. Então, além de tornar mais possível você fazer a tarefa, porque você não vai fazer tudo de uma vez, ela vai te dar também uma sensação de avanço, que não teria se você tentasse fazer a tarefa inteira de uma vez só, que você ia demorar, né? Enfim, digamos aí algumas semanas para fazer uma tarefa grande. E aí, só daqui a algumas semanas que você vai ter essa sensação de avanço, muito provavelmente você vai cansar de fazer a tarefa. Então, é uma técnica muito simples, que é só você olhar para a tarefa e dividir ela em partes, mas muito eficaz, inclusive para formar hábitos. E aí, o que está por trás dessa técnica? Ao dividir a tarefa em fatias, né, igual pizza, a gente está lidando primeiro com sobrecarga mental. Porque quando a gente foca numa coisa de cada vez, se concentrar em uma fatia por vez, a nossa memória de trabalho, que é a memória que a gente ativa quando a gente vai fazer alguma coisa, agora no presente. Ah, vou sentar para fazer um negócio. É a nossa memória de trabalho que está sendo ali utilizada. Ela fica mais limpa, porque a gente não tem tanta informação de uma vez só. É um pouquinho de informação que vem, depois mais um pouquinho, tal, por fatia. E aí, quando a gente não tem tanta informação para diluir, a gente consegue enxergar melhor os detalhes. A gente consegue entender melhor também o que precisa ser feito. A gente consegue enxergar, por exemplo, e eu acho que eu precisava de uma etapa a mais, né? Antes de fazer essa tarefa aqui, eu preciso fazer essa coisinha aqui antes. Isso dá uma clareza pra gente sobre a tarefa como um todo, mesmo que a gente divida ela em partes. E aí a gente vai fazer também de um jeito melhor, não vai ficar uma tarefa jogada, sabe? Que a gente fez ali porque a gente já ficou estressado. Além da sobrecarga mental, a gente pode estar lidando aí também com o excesso de confiança. Que é basicamente quando você confia muito no seu potencial. Você acha que você vai conseguir fazer tudo, tudo vai ficar muito lindo, você não pensa no que pode dar errado. E você costuma, quem tem, né, esse desvio cognitivo forte. E aí eu queria até falar, né? Desvio por quê? Porque desvia do ser humano racional. Não é que você está desviando aí, que você tem alguma questão anormal. Não necessariamente. Todos nós temos desvios cognitivos. Mas desvio do quê? Do ser humano racional lá, que a gente estuda na economia, de que sempre pensa muito antes de fazer as coisas, que não age por impulso, não age por emoção, tá? Então, só para esclarecer isso. Mas quem tem o desvio cognitivo do excesso de confiança muito forte, costuma sempre achar que você tem que fazer tudo do difícil. Tudo do difícil, senão você não vai estar produzindo nada. Senão você não vai ser importante. Então, eles têm um pouco essa questão, sabe? De fazer difícil, de fazer grande e tendem a confiar muito de que vai dar certo. Não conseguem enxergar muito bem o que pode dar errado no caminho. E eu acho que você já deve ter imaginado, né? Que isso pode causar
muita frustração, porque acaba que ele enxerga que ele não vai conseguir fazer a tarefa grande de uma vez. E pode causar também estresse por conta de toda essa situação. Ele começa a duvidar da capacidade dele. E a questão não é essa, não é você duvidar da sua capacidade, é só você entender que fica mais fácil se você fizer um pouquinho de cada vez. E isso não é vergonha. Então não tenta bancar o herói, sabe, pra fazer a tarefa toda de uma vez. Não tem problema você dividir ela em partes. Inclusive, não tem problema mesmo, porque isso só vai te ajudar a concluir a tarefa, inclusive de forma mais rápida. E aí é só pensar: essa tarefa que eu peguei aqui, ela é uma pizza inteira? Ela é muito grande? Ou é uma fatia? É só uma fatiazinha, uma tarefa rapidinha que eu consigo fazer. Ou que eu consigo ver ali um final para ela muito claro, tá? Normalmente, tarefas grandes, a gente pega e a gente não consegue ver muito bem quando que a gente vai terminar, o que que vai dar dela, sabe? Se a gente pegar só ela assim, puf, ih, tem que fazer isso aqui, meu Deus, mas eu não sei por onde começar. Aí, quando você começa a pegar essa pizza inteira e fatiar, aí horizontes de tempo começam a ser formados, você começa a ver quando que você vai terminar cada fatia, quais são as fatias também, tá? Que você vai precisar fazer ali, então as coisas ficam muito mais fáceis. Então vai por mim. Fatia a tarefa grande, que assim a sua produtividade vai decolar. Eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, que foi quando eu fiz o meu TCC da faculdade. Quem sabe, né? Quem já fez TCC, ou se você ainda vai fazer TCC agora, você vai ficar sabendo. Sabe que é um trabalho que parte muito de você. Você tem que definir um tema, e você conversa com o seu professor, sua professora orientadora. Só que você tem que escrever, você tem que ir fazendo, né? O TCC em si é o quê? É o trabalho escrito, pelo menos o meu foi escrito, né? Tem TCCs que não são escritos, mas enfim, foi um trabalho escrito. Só que antes de eu pegar para escrever o TCC, eu primeiro tenho que saber o que é que eu vou escrever, né? Porque senão eu vou começar a jogar um monte de palavras no papel que podem não fazer o menor sentido no final do trabalho. Então eu tive muitas etapas que eu enxerguei ao fatiar o meu TCC em pequenas partes. Então, antes de escrever, eu separei texto para ler. Eu falei, eu primeiro vou pesquisar artigo, referência, livro e tal, beleza. Digitei tudo isso numa planilha. Aí depois eu falei, eu vou precisar de citação para escrever esse TCC. E aí eu li tudo, assim, que eu achava relevante. Alguns eu não li, que eu tinha separado, que eu falei, dei só uma olhadinha, assim, pelo sumário, sabe? Porque pelo sumário a gente já vê se aquilo ali vai ser relevante ou não. Aí dei uma olhadinha rápida, esse aqui vou deixar pra lá. Esse aqui, esse aqui. E aí eu fui separando citações, e aí pelas próprias citações o trabalho ele foi sendo construído. E aí antes disso, eu também pensei o quê? Na ideia. E aí eu fiz um mapa mental pra me ajudar a pensar, eu vou falar disso. Mas aí como é que eu vou juntar isso tudo aqui? Aí eu fui, sabe, puxando setas, isso, liga isso, não sei o quê. Então, eu dividi o meu TCC em partes, onde a parte escrita, a parte de escrever o TCC em si, era a última fase, sabe? A penúltima fase. Que a última fase era entregar o trabalho, né? Pra ver se eu seria aprovado ou não. Mas percebe? Porque quando passam pra você uma tarefa, você fala, eu tenho que fazer isso aqui. Passar o TCC, eu tenho que escrever. Só que antes de escrever, como é uma tarefa pizza, é uma tarefa grande, você tem que pensar ela em fatias. Porque você vai começar a enxergar que você precisa de várias mini tarefinhas ali para fazer até o produto final ser completado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.